François Riquier. Este era um velho celibatário, avarento e muito popular, falecido em 1857 e legando aos parentes colaterais considerável fortuna. Em tempo fora locador de uma inquilina que mais tarde o esquecera completamente, ignorando até se ainda ou não vivia. Em 1862, uma filha desta senhora, sujeita a crises de catalepsia, seguidas de espontâneo sono magnético e também bom médium escrevente, viu num desses sonos o senhor Riquier, o qual assegurava pretendia dirigir-se à sua mãe. Passados alguns dias, uma vez que se manifestara espontaneamente, confirmando aquele intuito, entretiveram com ele a seguinte conversação. Olá, que pretendeis de nós? O dinheiro do qual se apossaram os miseráveis a fim de o repartirem. Venderam fazendas, casas, tudo para se locupletarem. Desbarataram meus bens como se não mais me pertencessem. Fazei que se me faça justiça, já que a mim me não ouvem. E não quero presenciar infâmias tais. Dizem que eu era usurário e guardaram-me o cobre. Por que não o querem restituir? Acharão que foi mal ganho? Mas vós estáis morto, meu caro senhor, e não tendes mais necessidade alguma de dinheiro. Implorai a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de expiardes a usura desta última. Não, eu não poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Demais, não preciso de outra existência, porque vivo e estou atualmente. Sabe, senhor Riquier, nós lhe fizemos esta última pergunta a fim de chamá-lo à realidade. Te pedimos agora se você sofre. Oh, sim, sofro piores torturas que as da mais cruel enfermidade, pois é minha alma quem as padece. Tenho sempre em mente a iniquidade de uma vida que foi para muitos motivo de escândalos. Tenho a consciência de ser um miserável indigno de piedade, mas o meu sofrimento é tão grande que Mr. Cephas me auxiliem a sair desta situação deplorável. Nós iremos orar por você. Obrigado, meus bons amigos. Orai para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem o que não poderei arrepender-me. Adeus e obrigado. É curioso ver se este espírito indicara a moradia como se estivesse vivo. François Riquier, Rua de la Charité, número 14. A senhora deu-se pressa em verificá-la e ficou muito surpreendida por ver que era justamente a última casa que Riquier habitara. Eis como após 5 anos ainda ele não se considerava morto. Antes experimentava a ansiedade bem cruel para um usurário de ver os bens partilhados pelos herdeiros. A evocação provocada indubitavelmente por qualquer espírito bom teve por fim fazer-lhe compreender o seu estado e predispô-lo ao arrependimento. Sociedade Espírita de Paris, 1861. Claire. O espírito que forneceu os ditados seguintes pertenceu a uma senhora que o médium conhecera quando na Terra. A sua conduta, como seu caráter, justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. Além do mais, ela era dominada por um sentimento exagerado de orgulho e egoísmo pessoais, sentimento que se patenteia na terceira das mensagens, quando pretende que o médium apenas se ocupe com ela. As comunicações foram obtidas em diferentes épocas,
sendo que as 3 últimas já denotam sensível progresso nas disposições do espírito, graças ao cuidado do médium que empreendera a sua educação moral. Segue a comunicação. Eis-me aqui, eu, a desgraçada Claire. Que queres tu que te diga? A resignação, a esperança não passam de palavras para os que sabem que inumeráveis como as pedras da saraivada, os sofrimentos lhe perdurarão na sucessão interminável dos séculos. Posso eu suavizá-los? Dizes tu que vaga palavra. Onde encontrar coragem e esperança para tanto? Procura, pois, inteligência obtusa compreender o que seja um dia eterno, um dia, um ano, um século, que sei eu se as horas não o dividem, as estações não variam? Eterno e lento como a água que o rochedo roreja, este dia execrando, maldito, pesa sobre mim como avalanche de chumbo. Oh, eu sofro. Em torno de mim apenas sombras silenciosas e indiferentes. Ah, como eu sofro. Contudo sei que acima desta miséria reina o Deus Pai, para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nele, quero implorar-lhe misericórdia. Debato-me e vivo de rojo com o estropiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei que poder me atrai para ti, talvez sejas a salvação. Eu te deixo mais calma, mais reanimada, qual anciã enregelada que se aquecesse a um raio de sol. Gélida minha alma se reanima à tua aproximação. A minha desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Oh, miséria! Malditas sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais, esquecida de toda a caridade, de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e perderam. Agora o remorso do tempo perdido. Que te direi a ti que me ouves? Olha, vela constantemente, ama os outros mais que a ti mesmo. Não retardes a marcha nem engordes o corpo em detrimento da alma. Vela conforme pregava o Salvador aos seus discípulos. Não me agradeça estes conselhos, porque se o meu espírito os concebe, o coração nunca os ouviu. Qual o cão escorraçado, rastejando de medo, assim me humilho eu sem conhecer ainda o voluntário amor. Muito tarda a sua divina aurora despontar. Ora por minha alma dessecada e tão miserável. Por que me esqueces? Até aqui venho procurar-te. Acreditas que preces isoladas e a simples pronúncia do meu nome bastarão para apaziguar as minhas penas? Não, 100 vezes não. Eu urro de dor, errante, sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o aguilhão eterno do castigo a enterrar-se-me na alma revoltada. Quando ouço os vossos lamentos, rio-me, assim como quando vos vejo abatido. As vossas efêmeras misérias, as lágrimas, tormentos que o sono susta, o que são? Durmo eu aqui? Quero que, deixando as tuas lucubrações filosóficas, te ocupes de mim, além de fazeres com que outros mais também se ocupem. Não tenho expressões para definir esse tempo que se escoa, sem que as horas lhe assinalem períodos. Vejo apenas um tênue raio de esperança. Foste tu que me deste, não me abandones, pois. Nota do Espírito São Luís. Este quadro é de todo verdadeiro, em nada exagerado. Perguntar-se-á talvez o que fez essa mulher para ser assim tão miserável. Cometeu ela algum crime horrível? Roubou ou assassinou? Não, ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Beleza, gozos, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava.
a ponto de dizerem os que a viam que mulher feliz, e invejavam-lhe a sorte. Mas quereis saber? Foi egoísta, possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas a de Deus, visto como esqueceu a primeira das virtudes, a caridade. Não tendo amado senão a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame e vê-se insulada, abandonada ao desamparo no espaço, onde ninguém pensa nela, nem dela se ocupa. Eis o que constitui o seu tormento. Tendo apenas procurado os gozos mundanos que hoje não mais existem, o vácuo se lhe fez em torno. E como vê apenas o nada, este lhe parece eterno. Ela não sofre torturas físicas, não vem atormentá-la os demônios, o que é, aliás, desnecessário, uma vez que se atormenta a si mesma. Isso lhe é mais doloroso, porquanto, se tal acontecesse, os demônios seriam seres a ocupar-se dela. O egoísmo foi a sua alegria na terra. Pois bem, é ainda ele que a persegue. Verme a corroer-lhe o coração. Este é o seu verdadeiro demônio. Falar-vos-ei da importante diferença existente entre a moral divina e a moral humana. A primeira assiste a mulher adúltera no seu abandono e diz aos pecadores: arrependei-vos e aberto vos será o reino dos céus. Finalmente, a moral divina aceita todo arrependimento, todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana rejeita aquele e sorri aos pecados ocultos que diz são em parte perdoados. Cabe a uma a graça do perdão e a outra a hipocrisia. Escolhei espíritos ávidos da verdade, escolhei entre os céus abertos ao arrependimento e a tolerância que admite o mal, repelindo os soluços do arrependimento francamente patenteado, só para não ferir o seu egoísmo e preconceitos. Arrependei-vos todos vós que pecais, renunciai ao mal e principalmente à hipocrisia. Véu que é de torpezas, máscara risonha de recíprocas conveniências. Claire segue a sua explanação. Estou mais calma e resignada à expiação das minhas faltas. O mal não está fora de mim, ele reside em mim, devendo ser eu que me transforme e não as coisas exteriores. Em nós e conosco trazemos o céu e o inferno. As nossas faltas, gravadas na consciência, são lidas corretamente no dia da ressurreição. E uma vez que o estado da alma nos abate ou eleva, somos nós os juízes de nós mesmos. Explico-me. Um espírito impuro e sobrecarregado de culpas não pode conceber nem anelar uma elevação que lhe seria insuportável. Assim como as diferentes espécies de seres vivem cada qual na esfera que lhes é própria, assim os espíritos, segundo o grau de adiantamento, movem-se no meio adequado às suas faculdades e não concebem outros senão quando o progresso, instrumento da lenta transformação das almas, lhes subtrai as baixas tendências, despojando-os da crisálida do pecado, a fim de que possam adejar antes de se lançarem, rápidos, quais flechas, para o fim único e almejado. Deus, rastejo ainda, mas não odeio mais e concebo a indizível felicidade do amor divino. Orai, pois, sempre por mim, que espero e aguardo. Nota: na comunicação a seguir, Claire fala do seu marido, que muito a martirizara, e da posição em que ele se encontra no mundo espiritual. Esse quadro, que ela por si não pôde completar, foi concluído pelo guia espiritual do médium. Venho procurar-te a ti que por tanto tempo me deixas no esquecimento. Tenho, porém, adquirido paciência e não mais me desespero. Queres saber qual a situação do pobre Félix? Erra nas trevas, entregue à profunda nudez de sua alma. Superficial e leviano, aviltado pelo sensualismo, nunca soube o que era o amor e a amizade.
Nem mesmo a paixão esclareceu suas sombrias luzes. Seu estado presente é comparável ao da criança inapta para as funções da vida e privada de todo o amparo. Félix vaga aterrorizado nesse mundo estranho, onde tudo fulgura ao brilho desse Deus por ele negado. Nota do Guia do Médium. Vou falar por Claire, visto que ela não pode continuar a análise dos sofrimentos do marido sem compartilhá-los. Félix, superficial nas ideias como nos sentimentos, violento por fraqueza, devasso por frivolidade, entrou no mundo espiritual tão nu quanto ao moral, como quanto ao físico. Em reencarnar nada adquiriu e, consequentemente, tem de recomeçar toda a obra. Qual homem, ao despertar de prolongado sonho, reconhecendo a profunda agitação dos seus nervos, esse pobre ser, saindo da perturbação, reconhecerá que viveu de quimeras que lhe desvirtuaram a existência. Então maldirá do materialismo que lhe dera o vácuo pela realidade. Apostrofará o positivismo que lhe fizera ter por desvarios as ideias sobre a vida futura, como por loucura a sua aspiração, como por fraqueza a crença de Deus. O desgraçado, ao despertar, verá que esses nomes por ele escarnecido são a fórmula da verdade e que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa que a da sombra. Estudos sobre as comunicações de Claire. Estas comunicações são instrutivas por nos mostrarem principalmente uma das feições mais comuns da vida, a do egoísmo. Delas não resultam esses grandes crimes que atordoam mesmo os mais perversos, mas a condição de uma turba enorme que vive neste mundo, honrada e venerada somente por ter um certo verniz e isentar-se do opróbrio da repressão das leis sociais. Essa gente não vai encontrar castigos excepcionais no mundo espiritual, mas uma situação simples, natural e consentânea com o estado de sua alma e maneira de viver. O insulamento, o abandono, o desamparo, eis a punição daquele que só viveu para si. Claire era, como vimos, um espírito assaz inteligente, mas de árido coração. A posição social, a fortuna, os dotes físicos que na terra possuíra atraíam-lhe homenagens gratas à sua vaidade, o que lhe bastava. Hoje, onde se encontra, só vê indiferença e vacuidade em torno de si. Essa punição é não somente mais mortificante do que a dor que inspira piedade e compaixão, mas é também um meio de obrigá-la a despertar o interesse de outrem a seu respeito pela sua morte. A sexta mensagem encerra uma ideia perfeitamente verdadeira concernente à obstinação de certos espíritos na prática do mal. Admiramo-nos de ver como alguns deles são insensíveis à ideia e mesmo ao espetáculo da felicidade dos bons espíritos. É exatamente a situação dos homens degradados que se deleitam na depravação como nas práticas grosseiramente sensuais. Esses homens estão, por assim dizer, no seu elemento, não concebem os prazeres delicados, preferindo farrapos andrajosos a vestes limpas e brilhantes por se acharem naqueles mais à vontade. Daí a preterição de boas companhias por orgias báquias e deboches. E de tal modo esses espíritos se identificam com esse modo de vida que ela chega a constituir-lhe uma segunda natureza, acreditando-se incapazes mesmo de se elevarem acima da sua esfera. E assim se conservam até que radical transformação do ser lhes reavive a inteligência, lhes desenvolva o senso moral e os torne acessíveis às mais sutis sensações. Esses espíritos, quando desencarnados, não podem prontamente adquirir a delicadeza dos sentimentos e, durante um tempo mais ou menos longo, ocuparão as camadas inferiores do mundo espiritual, tal como acontece na Terra.
Assim permanecerão enquanto rebeldes ao progresso, mas com o tempo e experiência, as tribulações e misérias das sucessivas reencarnações, chegará o momento de conceberem algo de melhor do que até então possuíam. Elevam-se-lhes por fim as aspirações, começam a compreender o que lhes faltava e principiam os esforços da regeneração. Uma vez nesse caminho, a marcha é rápida, visto como compreenderam um bem superior, comparado ao qual os outros, que não passam de grosseiras sensações, acabam por inspirar-lhes repugnância. Perguntamos então ao Espírito São Luís o que devemos entender por trevas em que se acham mergulhadas certas almas sofredoras. Serão as referidas tantas vezes na Escritura? Sim, efetivamente, as trevas são as mesmas designadas por Jesus e pelos profetas em referências ao castigo dos maus. Mas isso não passava de alegoria destinada a ferir os sentidos materializados dos seus contemporâneos, os quais jamais poderiam compreender a punição de maneira espiritual. Certos espíritos estão imersos em trevas, mas deve-se depreender daí uma verdadeira noite da alma comparável à obscuridade intelectual do idiota. Não é uma loucura da alma, porém uma inconsciência daquele do que o rodeia, a qual se produz quer na presença, quer na ausência da luz material. É principalmente a punição dos que duvidaram do seu destino. Pois que acreditaram em o nada, as aparências desse nada os supliciam, até que a alma, caindo em si, quebra as malhas de enervamento que a prostava e envolvia, tal qual o homem oprimido por penoso sonhar luta em dado momento, com todo o vigor das suas faculdades, contra os terrores que de começo o dominaram. Essa momentânea redução da alma a um nada fictício e consciente de sua existência é sentimento mais cruel do que se pode imaginar, em razão da aparência de repouso que a acomete. É esse repouso forçado, essa nulidade de ser, essa incerteza que lhe fazem o suplício. O aborrecimento que a invade é o mais terrível dos castigos, visto como coisa alguma percebe em torno. Nem coisas, nem seres, somente trevas. Em verdade, representa isso tudo para ela. Segue a comunicação de Claire. Eis-me aqui. Também eu posso responder à pergunta relativa às trevas, pois vaguei e sofri por muito tempo nesses limbos, onde tudo é soluço e misérias. Sim, existem as trevas visíveis de que fala a Escritura, e os desgraçados que deixam a vida, ignorantes ou culpados, depois das provações terrenas, são impelidos à fria região, inconscientes de si mesmos e do seu destino. Acreditando na perenidade dessa situação, a sua linguagem é ainda a da vida que os seduziu, e admiram-se e espantam-se da profunda solidão. Trevas são, pois, esses lugares povoados e ao mesmo tempo desertos, espaços em que erram obscuros espíritos lastimosos, sem consolo, sem afeições, sem socorro de espécie alguma. A quem se dirigem, se sentem a eternidade esmagadora sobre eles. Tremem e lamentam os interesses mesquinhos que lhes mediam as horas. Deploram a ausência das noites que muitas vezes lhes traziam num sonho feliz o esquecimento dos pesares. As trevas para o espírito são a ignorância, o vácuo, o horror ao desconhecido. Me desculpe, não posso continuar mais. Nota: ainda sobre este ponto obtivemos a seguinte explicação. Por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade das qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades estão para o fluido perispiritual como o friccionamento para o fósforo. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na.
A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Assim, sendo o espírito de alguma sorte o seu próprio farol, verá proporcionalmente a intensidade da luz que produz, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Esta teoria é perfeitamente exata quanto à irradiação de fluidos luminosos pelos espíritos superiores e é confirmada pela observação, conquanto se não possa inferir seja aquela a verdadeira causa ou pelo menos a única causa do fenômeno. Primeiro, porque nem todos os espíritos inferiores estão em trevas. Segundo, porque o mesmo espírito pode achar-se alternadamente na luz e na obscuridade. E terceiro, finalmente, porque a luz também é castigo para os espíritos muito imperfeitos. Se a obscuridade em que jazem certos espíritos fosse inerente à sua personalidade, essa obscuridade seria permanente e geral para todos os maus espíritos, o que, aliás, não acontece. Às vezes, os perversos mais requintados veem perfeitamente, ao passo que outros, que assim não podem ser qualificados, jazem temporariamente em trevas profundas. Assim, tudo indica que, independente da luz que lhes é própria, os espíritos recebem uma luz exterior que lhes falta, segundo a circunstância, donde força é concluir que a obscuridade depende de uma causa ou de uma vontade estranha, constituindo punição especial da soberana justiça para casos determinados. Perguntamos então a São Luís qual a causa de a educação moral dos desencarnados ser mais fácil que a dos encarnados. As relações pelo espiritismo estabelecida entre homens e espíritos dão aso a que estes últimos se corrijam mais rapidamente sob a influência dos conselhos salutares, mais do que acontece em relação aos encarnados, como se vê na cura das obsessões. São Luís nos respondeu na Sociedade Espírita de Paris que o encarnado, em virtude da sua própria natureza, está numa luta incessante devido aos elementos contrários de que se compõe e que devem conduzi-lo ao seu fim providencial, reagindo um sobre o outro. A matéria facilmente sofre o predomínio de um fluido exterior. Se a alma, com todo o poder moral de que é capaz, não reagir, deixar-se-á dominar pelo intermediário do seu corpo, seguindo o impulso das influências perversas que o rodeiam, e isso com facilidade tanto maior quanto os invisíveis que a subjugavam. Atacam de preferência os pontos mais vulneráveis, as tendências para a paixão dominante. Outro tanto se não dá com o desencarnado que, posto sob influência semimaterial, não se compara por seu estado ao encarnado. O respeito humano tão preponderante no homem não existe para aquele, e só este pensamento é bastante para compeli-lo a não resistir longamente às razões que o próprio interesse lhe aponta como boas. Ele pode lutar e o faz mesmo geralmente com mais violência do que o encarnado, visto ser mais livre. Nenhuma cogitação de interesse material, de posição social se lhe antepõe ao raciocínio. Luta por amor do mal, porém cedo adquire a convicção da sua impotência, em face da superioridade moral que o domina. A perspectiva de melhor futuro lhe é mais acessível por se reconhecer na mesma vida em que se deve completar esse futuro. E essa visão não se turva no turbilhão dos prazeres humanos. Em uma palavra, a independência da carne é que facilita a conversão, principalmente quando se tem adquirido um tal ou qual desenvolvimento pelas provações cumpridas. Um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, o que, aliás, não se dá com o que já tem experiência da vida. Demais, no encarnado como no desencarnado, é sobre a alma, é sobre o sentimento que se faz mister atuar. Toda ação material pode sustar momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso, mas o que ela não pode é destruir o princípio mórbido residente na alma.
Todo e qualquer ato que não vise aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal. Todas essas instruções foram dadas pelo Espírito São Luís.